de Romanos, capítulo 8, versículo 35, e vamos em 35, e o 36. Eu quero pedir a alguém que esteja com Bíblia, se estiver ao lado de alguém que esteja sem, que se aproxime, para que todos venham ter acesso à palavra do Senhor. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Agora pega a mão do seu irmão que está do seu lado aí, ou põe a mão sobre o braço dele assim, diga assim para ele assim: meu irmão, todos os dias somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas sobre todas essas coisas, não é algumas não, irmãos, é todas essas coisas, somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Aplauda o Senhor em nome de Jesus e receba essa palavra, meu irmão. Você é mais que vencedor. Aleluia. Pode se sentar em nome de Jesus. No domingo retrasado foi o fechamento da nossa festividade lá no Ponto Azul. E o nosso irmão Edson, nosso dirigente, ele me pediu para que eu trouxesse também a palavra ali no encerramento. E o nosso tema era Efésios 6, falava sobre a armadura. E naquela minha mensagem Deus tinha me dado ali alguma coisa muito diferente do que eu tentava trazer. Mas eu quero passar um pouquinho, que é um resumo da vida do apóstolo Paulo antes da sua conversão. Um resumo bem pequenininho. Não sei se aqui todos sabem, mas acredito que a maioria sabe. Paulo, antes de ser Paulo, ele se chamava Saulo, não é verdade? E Saulo, ele era filho de judeu, porém nasceu na Cilícia, uma província em Roma. Ou seja, Paulo, no caso Saulo, ele tinha uma dupla nacionalidade, tá? E diz alguns teólogos, alguns livros na qual eu andei lendo, que Saulo, ele estudava, né, ele trabalhava fazendo tendas, né, para custear os seus estudos e estudava numa das melhores e maiores instituições de ensino daquela época, que era a escola de Gamaliel, um grande sábio, um grande, né, entendido ali, fariseu daquela época, né? E é uma escola de muito nome na época ali, as pessoas respeitavam, é como se fosse hoje uma das melhores faculdades. Quando você estuda assim, a melhor faculdade, você vai pôr no seu currículo ali: eu estudei na escola tal, no colégio tal. Aquilo ali soava como, né, algo grande, algo, né, poderoso. Então Paulo, ele teve uma boa instrução, Paulo, ele veio de uma boa família. E Paulo também, melhor dizendo, Saulo também era um homem muito religioso. Ele servia a Deus da maneira dele, na verdade, no templo de Jerusalém. E diz a Bíblia que Saulo, ele respirava, né, ódio contra os cristãos. Ele sentia um ódio tremendo contra os cristãos. Para ele, o cristianismo era como uma seita. Ele não aceitava aquilo de jeito algum, porque para eles o cristianismo feria o judaísmo. E ele defendia isso com muita veemência, defendia isso com muito rigor, até o dia que ele chega para o sacerdote da época e pede autorização para ir a Damasco, atrás de crentes em Cristo Jesus, atrás daqueles que pregavam o Evangelho, para capturá-los, para levá-los presos em Jerusalém, né, para que aquelas pessoas fossem mortas. Só que até o momento de sua conversão, eu não vejo relato nenhum na Bíblia. Pode ser que tenha, irmãos. Eu estou falando que eu não achei, não vi. Se tiver, alguns irmãos souberem, me falem. Mas até o momento de sua conversão, eu não vejo Saulo passando por dificuldades. Eu não vejo Saulo passando por perseguições. Eu não vejo Saulo sofrendo por adversidades. Não, a Bíblia, pelo menos eu procurei e não achei relatos que Saulo passasse por esses momentos. Até o dia em que ele aceitou o Senhor Jesus, até o dia da sua conversão. E quando nós vemos a palavra do Senhor, né, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, fala sobre a conversão de Saulo a Paulo.
Saulo indo para Tarso, a caminho de Damasco, procurando ali aqueles crentes para poder capturá-los, né? No meio do caminho ele sofre um acidente, porque resplandece uma luz, na verdade, e ali aquela luz faz com que ele caia do cavalo e ele fique cego. Então ele ouve uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí nós vemos a palavra do Senhor dizendo: Saulo, quem és, Senhor? E aí a voz replica para ele: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu tem perseguido. E o que me chama muita atenção, irmãos, é que naquele momento, quando Paulo, ou melhor dizendo, Saulo, ouve a voz, né, ele já sabia, né, que aquela voz não era uma voz de uma pessoa qualquer, porque ele diz assim, se nós lemos a Bíblia, nós vamos ver, ele diz assim: quem és, Senhor? Ele sabia que era o Senhor. Ele sabia que aquela voz não era a voz de uma pessoa qualquer. Ele sabia que a voz que ele estava ouvindo não era de um ser humano qualquer, mas era a voz do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso. Ele reconheceu, irmãos. Glória a Deus, aleluia. E quando ele reconhece aquela voz, e Jesus começa a dizer para ele: eu sou o Senhor Jesus, a quem tu persegue. Aí o que me chama muita atenção é na vez Jesus diz para ele assim: Saulo, duro é para ti. Agora eu vou ter que ler, irmãos, que a palavra é difícil. Recalcitrar contra os aguilhões. Quando eu li essa palavra, eu fiquei muito curioso, comecei a pesquisar para saber o que era recalcitrar. E aí eu vi lá que é o mesmo que lutar, combater. E aguilhões, eu fui ver também pesquisando, é uma ponta de ferro que coloca num pedaço de pau, de madeira, para espetar boi, para espetar ali manadas ali, para poder, né, tomar uma direção. E eu entendi que Deus estava dizendo para Paulo que era duro para Paulo lutar contra aqueles que o espetavam. E quem espetava? Era eu, era você? Não, irmão, era a palavra de Deus que os cristãos daquela época pregavam com veemência, que incomodava Paulo. E era duro para Paulo, diz o Senhor Jesus, lutar contra aquela palavra, lutar contra o Senhor. Por isso que ele perseguia, por isso que ele ia atrás dos crentes. Porque era difícil para ele aquela palavra. Quando os crentes pregavam, quando Estevão pregava, e ali ele consentiu na morte de Estevão, quando os homens e mulheres de Deus no passado pregavam o Evangelho, aquela palavra como um agrilhão, aquela palavra espetava ele, incomodava ele. Meu Deus, é verdade, aleluia. Até o dia que ele encontrou Jesus. Aí aquele homem que perseguia, agora transformado em Paulo, passou a ser perseguido. Aí agora nós começamos a ver Paulo de Tarso, passar por dificuldades, passar por aflições, passar por perseguições. E às vezes as pessoas, nós vemos hoje, né, nas televisões, as pessoas pregando um evangelho muito fácil, um evangelho onde você aceita Jesus e tudo melhora na sua vida. Irmãos, melhora, mas não é bem assim não. O próprio Jesus, quando estava preparando os seus discípulos, ele disse assim: para que em mim vocês tenham paz, em mim, em Jesus, não no mundo. No mundo vocês vão ter aflições. Jesus disse isso, Jesus não enganou ninguém, irmãos. Às vezes nós temos a mania de ouvir pessoas falar que aceitar Jesus, na televisão principalmente, sua vida vai melhorar da água para o vinho, tudo vai ser flores, tudo vai ser mil maravilhas. Não, irmãos. Aceitar Jesus, ter compromisso com Jesus, é negar a nós mesmos, negar a nossa vontade, dizer não para o mundo e sim para Jesus, é não sentar na roda dos escarnecedores, é não comer do manjar do rei, e isso é difícil. É ser perseguido, é ser caluniado, é ser injuriado. Passa por aflições. Jesus estava dizendo isso para os seus discípulos: para que em mim vocês tenham paz, no mundo vocês vão ter aflições. Verdade. Mas Jesus também diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, se Jesus venceu o mundo, nós, os discípulos, também temos condições de vencer. Nós também temos condições de ser mais que vencedores, como disse o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos crentes que estavam em Roma. E se nós vemos mais à frente, nós vemos o testemunho de Paulo escrevendo a igreja de Filipos, no capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Mas no versículo 12 ele diz: eu já padeci fome, eu já tive abundância, já tive frio, já tive momentos bons, momentos ruins. Ele estava dizendo sobre todas as coisas são mais que vencedores à toa, não, irmãos. Ele estava dizendo de algo que ele havia vivido, que ele estava passando. E às vezes nós passamos por dificuldades, às vezes nós passamos por adversidades, e às vezes nós murmuramos, enquanto nós temos que fazer o que a Bíblia diz: em tudo dai graças. Aleluia.
O irmão Jorginho foi feliz quando disse aqui o versículo 36, né, que todos os dias somos reputados como ovelha para o matador, e é verdade, todos os dias, né, que nós levantamos a nossa cama, nós colocamos os nossos pés para fora de nossa casa, é uma luta constante. O inimigo ele vem, né, 24 horas por dia tentando ali, rodeando, esperando uma brecha para tentar nos derrubar. Mas a palavra do Senhor diz em Lamentações, Jeremias capítulo 3, que as misericórdias do Senhor é a sua causa de nós não sermos consumidos, e que as suas misericórdias renovam-se todos os dias também. Ou seja, todo dia eu sou reputado como ovelha para o matador, mas todo dia, irmão do alto, pastor, as misericórdias do Senhor têm estado sobre a minha vida, têm me guardado, têm me livrado. Todos os dias, irmão, nós somos aí postos aí como alvo para o inimigo. Mas todos os dias as mãos do Senhor estão sobre aqueles que é fiel. Se você é fiel, levante a sua mão, meu irmão. Levante a sua mão e agradeça a Deus, porque as mãos do Senhor, os anjos do Senhor estão ao seu redor. O diabo pode estar ao seu redor, evangelista Isaías tentando te buscar, mas os anjos do Senhor estão ao seu redor te gritando, te buscando. As misericórdias do Senhor estão sobre a minha vida, está sobre a sua vida todos os dias, meu irmão. Isso é para aqueles que andam fiel. Isso aí, irmãos, é digno daqueles que são mais que vencedores em Cristo Jesus. Isso aí não é para qualquer pessoa. Isso aí é para aqueles que aceitam verdadeiramente o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador e procuram andar em retidão a sua palavra. Ser mais que vencedor não é para qualquer um. Hoje eu estava conversando com o nosso irmão Lohano ali na minha lojinha ali na vila, e eu estava dizendo: Lohano, qual é a diferença em ser vencedor e mais que vencedor? E ele pensou e deu a resposta que eu queria ouvir. Ser vencedor é quando nós alcançamos algo, e ser mais que vencedor quando nós alcançamos algo ainda mais além. E a salvação em Cristo Jesus, irmãos, é algo que vem ainda mais além. Nós aceitarmos Jesus, nós somos vencedores sim, mas nós permanecemos fiéis até o dia da nossa busca, até o dia que Jesus vier nos buscar. Isso aí é para aqueles que são mais que vencedores. E uma característica muito interessante que eu vejo, né, uma semelhança muito interessante que eu vejo nesse versículo que nós lemos ali, que o apóstolo Paulo estava dizendo aos crentes em Roma, é o capítulo 3 de Abacuque, quando Deus ali revela para o profeta Abacuque ali que castigaria o povo de Judá. E como castigaria? Abacuque ele não tem outra atitude a não ser, né, se prostrar diante do Senhor e dizer: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelha nos currais, ainda que não haja mantimento, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Isso aí é para mais que vencedor, meu irmão. Não importa as adversidades, não importa as dificuldades, ainda que o mar esteja revolto, ainda que o vento esteja soprando, ainda que venha cair o céu sobre a sua cabeça, em nome de Jesus, se você permanecer firme no Senhor, você é mais que vencedor. Isso é para aqueles que confiam no Senhor, irmãos, aqueles que andam em sinceridade. Mais que vencedor não é para qualquer um. Pode estar tudo diferente, tudo ao contrário, mas se andarmos firmes, permanecermos firmes, o Senhor nos honra. E eu gosto muito do louvor. Eu quero convidar a nossa irmã Adriana para nós louvando o Senhor, que é um louvor que fala muito sobre isso. E não importa as lutas, não importa as adversidades, não importa as dificuldades, todavia nós levantaremos ao Senhor, todavia nós louvaremos ao Senhor e nos alegraremos no Deus da nossa salvação. Se coloque de pé em nome de Jesus, vamos louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o teu nome. Te louvarei. Não importa, os mais que vencedores agora. Não importam as circunstâncias. Cadê os mais que vencedores? Adorarei Jesus. Somente a ti, Senhor. Somente a ti, Jesus. Que filma também.
certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Isso é promessa, irmãos, para aqueles que têm o Senhor Jesus. Isso é promessa para aqueles que perseverem até o fim. Isso é promessa, irmãos, para aqueles que são mais que vencedores. Aleluia! Glória ao Senhor, meu irmão. Agradeça ao Senhor todos os dias, porque as mãos do Senhor têm estado sobre a sua vida. As mãos do Senhor têm te acolhido. E ainda que você tenha vacilado, ainda que você tenha andado por lugares que você não deveria andar, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Meu irmão, a graça sobre a sua vida é abundante. A graça sobre a sua vida é constante. Mas se busque, se achegue para Deus, e Ele se achegará para você. Aleluia. Não importa a circunstância, meu irmão. Glória ao Senhor. Não importa a circunstância. Glória ao Senhor. Aleluia. Não importa as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Mais vencedores, aplauda o Senhor nessa noite. Graças a Deus, que Jesus abençoe a sua vida. Deus abençoe, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.